Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu vou iniciar, meu irmão, com... Eu estou feliz com o Senhor, feliz com os irmãos, agradeço pela mensagem enviada. Hoje, feriado, Dia do Trabalhador. Meus parabéns a todos os trabalhadores desse Brasil. Que o nosso patrão, que o governo, venha reconhecer o esforço de cada um de vocês que trabalham em prol dos seus lares e também da nação. Por tudo que você faz em prol de você, em prol do seu lar. A sua família tanto faz em prol da nação. Que os governantes, os patrões venham reconhecer o esforço de cada um de vocês. Eu parabenizo todos os trabalhadores e aperfeiçoe a classe trabalhadora, que eu pertenço ainda. Apesar de aposentado há 20 anos, mas eu pertenço a essa classe. Eu parabenizo cada um de vocês. Infelizmente, muitos patrões não reconhecem o esforço. Muitos colegas de trabalho, muitos auxiliares, ou seja, gerentes, líderes, muitas vezes perseguem, colegas de trabalho perseguem, infelizmente querem tomar o seu lugar. Mas é assim porque tem que ser. É bíblico. Não que Deus agrada. Deus não está nisso. Mas o homem, com a sua ganância, procura sempre passar por cima do outro. Essa é a verdade. Meus parabéns a todos os trabalhadores dessa nação e do mundo inteiro. Vamos começar hoje esse vídeo. É só um versículo do livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14. Aqui é quando Mardoqueu fica sabendo que Naamã pediu autorização ao rei, o rei deu essa autorização, dando o anel dele para destruir todos os hebreus que existissem em Susa. Ele não sabia que um laço estava armado sobre ele, sobre Mardoqueu, porque Amã, né, perdão. Mardoqueu era hebreu e a rainha Esther era hebreia, ele não sabia. Então ele pediu autorização do rei e o rei concedeu o anel. Então foi dado um edito que se destruísse, matasse todos os judeus que existissem na fortaleza de Susa, na época do rei Assuero. Mardoqueu, os hebreus, quando ficaram sabendo que eram os judeus, foram até Esther e pediram a ela para pedir socorro ao rei. Ela não podia fazer parte da cultura daquele tempo, daquele país. Então Mardoqueu chegou para ela e falou: essa palavra, meu irmão, presta atenção, é para mim e para você. Você que está na casa do Senhor, você que procura ter entendimento da Bíblia, que tem discernimento, essa palavra para você, levita, sacerdotes, líderes espirituais, padres, pastores, toda a classe de obreiros da casa do Senhor. Você que é membro também, essa palavra, esse versículo faz parte da tua vida, da minha vida. Essa palavra é para nós. Porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro, livramento, de outra parte virá aos judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe que tal tempo, como esse, chegaste a este reino. O reino, irmão, é a obra do Senhor. É a nossa vida com Cristo. O reino é seu ministério. Vamos entender aqui como eu entendi a palavra. Quando eu medito na palavra madrugada é assim. Porque se de todo te calar, se de todo me calar, está com a vida que estão perecendo, o bêbado, a prostituta, o homossexual, o alcoólatra, o ladrão, o assassino, socorro e livramento virá da parte, de outra parte, socorro a essas pessoas. Mas tu e a casa do teu pai, mas eu e a minha família,
como perecer. Porque se eu não fizer a obra do amor do Senhor como Ele tem mandado, não falar para o ímpio, conserte a tua vida que você vai morrer. Se ele morrer no pecado, minha casa vai perecer se cobrar de mim. Se eu deixar a casa do Senhor de qualquer maneira, a Deus dará, Deus vai querer de mim, minha casa vai perecer. E ontem, principalmente, eu fiquei muito triste com isso, os acontecimentos, quando eu vim na igreja. Eu pedi uma pessoa que ali, que eu podia chegar atrasado, e meu esposo tinha ido no centro da cidade pegar um medicamento que estava demorando. Falei que ia chegar atrás, que ele abrir, pedi que se ele pudesse abrir esse segredo para mim. Ele foi somente um sinal de amém. Mas eu cheguei lá com todo o esforço que minha esposa fez, ela também tem problema. Ela trabalha muito devagar, lento. Ela tem problemas de saúde, inflamação no joelho, coluna, muita coisa, né? Mas ela não se deixou abalar por isso. Ela ali me arrumou, me preparou. Eu saí da estrada para a igreja. Cheguei lá às 19h11. Eu e minha neta, meu netinho pequeno de 9 anos. Não deram conta de abrir a igreja. Vamos esperar chegar alguém. Faltando 10 minutos para iniciar o culto. Chega meu neto que estaria ministrando naquela noite. Aí nós fomos para a oração, nós começamos a oração. Uma das obreiras falou, já deu a hora. A casa do Senhor está Deus dará mesmo. Socorro, eu estava ali pensando todo o tempo. Socorro veio para essas pessoas que estão aí na nave da igreja, que estão procurando se libertar, procurando reconhecendo a palavra do Senhor. Mas a casa dos responsáveis pela igreja, pela casa de oração, vai perecer. A palavra do Senhor está falando. E essa palavra, eu tiro ela para mim dessa forma que eu digo para vocês. Se eu for negligente com a obra do Senhor, com as pessoas que foram colocadas nas minhas mãos, na minha direção, minha casa vai perecer. E ele continua, parte B diz, quem sabe se para tal tempo fosse tu colocado no reino. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, se para esse tempo você foi levantado como obreiro, como líder, foi levantado como servo, como membro da igreja, seja para a dominação toda, ou do teu trabalho, ou na tua escola, ou na tua família. Quem sabe? Cuidado. Deus pode querer de ti aquilo que negligenciou. E eu passei ali tentando me alegrar, todo culto. Mas não consegui. Preocupação com aquelas ovelhas que estavam ali com a gente. Preocupação com outras ovelhas que estão aí pela sarjeta. São pessoas que estão pela rua. Que será da igreja do Senhor? Que será de mim quando Jesus voltar e requerer de nós essas ovelhas que nós negligenciamos? Essa mensagem também eu deixei ela no TikTok. Talvez não saia como saiu agora, porque é pouco tempo. Mas eu vou tentar também. Você que tem acesso ao meu vídeo no TikTok, escute lá. Ontem também eu expressei a minha preocupação com a igreja, com a minha vida, o que eu estou fazendo para o Senhor. Assista meus vídeos anteriores e você vai entender por que Jesus está voltando, meu irmão. Agora vamos para o vídeo do YouTube, Face, do Instagram. Você também que tem acesso ao TikTok ali. Vou começar assim. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela semana. Obrigado por essa oportunidade que você me dá de falar da tua palavra.
Obrigado pelo alimento, pela saúde. Obrigado pelo seu Deus Santo nos ensino nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu posso fazer que o do Senhor, perdoa-me, Pai. Eu e a minha casa somos falhos, somos pecadores. Temos intercedido do Espírito Santo, Pai. Fala conosco, Pai, hoje, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas que teu Espírito tenha falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmão, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao 9, é a continuação do versículo do capítulo 3. É assim o título. Exaltação aguardada dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Guardar dos obreiros maus, obreiros que não têm compromisso com a obra, obreiros que levam a obra do Senhor de qualquer maneira, que prega a palavra, que louva de qualquer maneira, obreiros que enganam as pessoas, falsos mestres, falsos profetas, tudo que Jesus nos admoestou que nós tivéssemos cuidado. O apóstolo Paulo agora também manda a gente nos guardar desses, os obreiros maus, pessoas perversas, pessoas que só olham para si e não estão preocupados com a casa do Senhor. Não está preocupado com as ovelhas, está preocupado com a vida alheia, mas não está preocupado com a salvação da alma. Está preocupado, como o meu primeiro pastor sempre falava, o dom de língua. Deus não agrada o dom de língua. Deus não agrada. E muitas vezes nas igrejas nós estamos encontrando o dom de língua. Que o Senhor nos perdoe e nos transforme. Uma transformação de onde para fora. Irmãos, quando uma pessoa vem falar para mim, muitos já me conhecem, a maioria que estão junto comigo, vem falar de uma pessoa que saiu da igreja para ir para outra, eu simplesmente escuto e fico calado. Porque são pessoas que conhecem o meu perfil, conhecem o meu jeito, mas não quer deixar o dom de língua. Quer continuar tocando naquele que saiu da igreja, passar para outra. Eu não gosto, não. Infelizmente, eu não combino muito com essas pessoas. Trato bem, converso, mas quando chega essa hora, eu sou obrigado a deixar conversando só. Eu nem respondo mais. Cuidado com os maus obreiros. Vamos cultivar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, caridade. Esse é o dom do Espírito, fruto do Espírito. É o dom que Jesus deu para você. Vamos procurar cultivar. Procurar com zelo qual perfil nós encaixamos, qual dom que nós encaixamos. Irmãos, eu desde 2000 procuro me encaixar. E por muito que as pessoas falam, não é profecia que passa por mim. Pelo que eu entendo, assim, às vezes que eu pego as pessoas falando, o meu perfil, mesmo tendo pouca condição, é de ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar. Né? Eu não tenho o dom de pregação, não tenho o dom da palavra. Eu não tenho o dom de profecia. Eu não tenho o dom de revelação. Mas eu tenho o dom da oração, do amor. Às vezes, até minha família, minha esposa, meu filho, talvez estranho. Porque às vezes eu sou duro. Você tem amor a pessoa, às vezes você tem que ser duro com ela. Você tem que machucar ela, para ela saber que ela está errada. Mas isso não é malvadeza não, é amor. Sabe por que Deus entregou o povo dele para o cativeiro? Depois de 430 anos, muitos anos de perseguido pelas nações, era porque amor, Deus amou, porque Deus nos ama. Sabe por que as aflições
as lutas que você passa, às vezes você pensa que não tem jeito, você está quase para desgastar, sabe? Quase para desistir, mas Deus está segurando a tua mão. Isso é o amor de Deus, porque Ele quer conserto, Ele quer salvar a nós, Ele quer salvar a nossa alma. Deus tem ciúme de você. Procura cultivar o dom do Espírito, o dom do amor. Deus é amor, Deus é Espírito, Deus é amor. Importa que aquilo que você expôs sirva em amor e verdade e em santificação. Isso é o amor de Deus. Às vezes vê a enfermidade, você pensa, está doendo, está machucando, você não aguenta, mas está fraco. Deus esqueceu de não, Ele está te amando. Porque Ele está do teu lado. Está te dando força na tua fraqueza. Às vezes as pessoas se levantam contra você, te maldizem, te caluniam, difamam. Você pensa, Deus não está vendo isso. Deus esqueceu de mim, olha o que essa pessoa está fazendo comigo. É amor. A pessoa que te machuca, Deus tem amor por ela e tem amor por você. Ela está te ensinando, diante de tanta calúnia, difamação, tanta perseguição, que você o ame, como Jesus no amor. Nós não éramos dignos desse amor, desse perdão, mas Jesus no amor. Deus nos amou. Deus nos perdoa a todo instante. É o que Deus quer de mim e de você. Ore por aqueles que te perseguem. Trate bem aqueles que te maldizem, aqueles que te humilham. Trate bem, ama eles. Porque nós também humilhamos o nosso mestre. Nós pecamos, nós não éramos dignos de salvação, mas Ele morreu por mim e por você. Ele passou as aflições, foi perseguido por mim e por você. Isso é amor. O amor de Deus para comigo e com você. Procura levar a tua vida com amor, com gratidão ao Senhor. Por tudo que Ele fez e está fazendo por você. Você ainda respirar, cada dia que você respira. Cada dia que você se coloca de pé, vai para o seu trabalho, volta para a tua casa. Isso é amor do Senhor. O trabalho é cansativo, está doendo no corpo. Mas Deus está te moldando, é amor. Ele te ama. Ele me ama, Ele nos ama. Para não ficar só na minha palavra, eu vou ler alguns versículos e depois vou ler o 9 também. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está aí sim, firme no Senhor amado. No Senhor amado. Roga Evode, roga Cetique, que se estão o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que andes, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Regozijo-me sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijo. Aqui apóstolo Paulo mostrando o amor dele para com as pessoas que estavam com ele, com as pessoas necessitadas. Nos ensinando. Versículo 9. Que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim. Isso fazei, e o Deus Pai será convosco. O que você aprendeu na palavra, o que você aprendeu através de tudo, se for bom, guarde e siga os ensinamentos. Se você achar que está errado, guarde, e Deus vai te mostrar o caminho certo. Mas ame as pessoas, perdoe. Versículo 10. Ao 23, Paulo agradece aos filipenses o dom recebido, saudação final. Aqui é o final do livro de Filipenses. Deus agradecendo ao povo de Filipenses, os dons recebidos, as dádivas recebidas, a ajuda que recebeu. Ele é grato àquele povo, mesmo fraco, ajudando ele na obra, ajudando ele na necessidade, ajudando as pessoas fracas e necessitadas. Deus agradecendo a eles. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido a oportunidade.
não visto como necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas que me fortalecem. Paulo, pelas aflições, pregando em cadeias, pelas perseguições, pelas humilhações, ele estava preparado para ter fome, ter em abundância e ter falta. Ele aprendeu a ser perseguido, ser açoitado. Ele aprendeu a resistir todas as dores que esse mundo causa nele. Ele agradece a ajuda que teve dos filipenses. Irmão, você agradeça a Deus, se alegra por Deus te dar força para resistir esse tempo, a necessidade. Alegra e agradeça a Deus. Temos que aprender a viver como é do agradecimento, como Deus nos preparou para viver. Eu leio nessa epístola aqui, onde esse versículo último, entre o 13, aprendi a ter fome. Eu me lembro, quando eu era criança, lá na cidade de Anápolis, que no interior do Goiás, nós chegamos aqui, na época da início da ditadura, 62, 63, ainda ia mais ou menos. Depois da ditadura, nós passamos tempos de fome. Eu era muito criança, em 64 eu tinha 10 anos. Ainda era incompleto, porque a ditadura começou nesse 64, então eu lembro, não teve nada na despensa. Minha mãe punha nós, éramos 5, 6 irmãos. Sentado em volta, ela põe um punhadinho de sal na palma da nossa mão e dava um copo de água, e dá uma lambidinha no sal e bebe um golinho de água, bebe devagar. E ali ela fazia do mesmo jeito. Nós tínhamos uma irmã, aliás um irmão mais novo, ela dava mamar a ele. Eu via ali minha mãe fraquinha, mas ela dava mamar. Então eu aprendi, irmão, a padecer necessidade, aprendi a ter falta. Às vezes é tristeza, mas eu aprendi. Foi a lição que eu aprendi de criança. Veio a abastança também. Tudo tem um tempo certo. Eu via meu pai meio debilitado, ele ainda era novo, ele ia para o trabalho sem um alimento, trabalhava o dia inteiro, à noite vinha. E nós passamos por esse tempo da ditadura, 60 até 66, 67. 67, quando nós voltamos para Goiânia, as coisas começaram a fluir, começou a melhorar. E melhorou de uma vez. Tudo tem o tempo de Deus, meus irmãos. Agradeço a Deus por tudo. Pela saúde, pela alegria, pela tristeza, pelas perseguições. E aprenda a amar o teu próximo. Eu ainda tenho muito que aprender, eu não sou sábio, sou melhor que você não. Eu estou falando isso pela palavra. Quanto ao testemunho que eu dei agora foi coisa que aconteceu na minha vida. Eu, José Antônio, eu, José Jorge, Maria José, Maria Nídia, Maria Lídia. E José Mauro ainda era o que está amamentando. Nós passamos, então temos que aprender a viver. É a escola, é o deserto que nós estamos passando. E nós passamos 67, 64 até 67. Hoje nós estamos aqui, 2025, pela graça e misericórdia de Deus. Meu pai já partiu, minha mãe já partiu. Mas seus frutos estão aqui. Tenho netos, meus irmãos têm netos. Que Deus abençoe, meu irmão. Fica na paz, Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando. Prepara a igreja para encontrar com o seu Deus.
Abraço, irmão Jorge.